Bom dia a todos, bom dia a todas. Com muito prazer que a Abesprev, a Mutoprev e a Foster recebem vocês nessa apresentação. A gente aguardou um pouquinho para ver se os colegas chegaram. A gente tinha 44 inscrições, né, para esse evento. Vamos aguardar mais. Acho que a gente já pode começar. Antes de passar a palavra para a Nayara, para o Paulo e para o Michel, que vão fazer essa apresentação, né, os especialistas, né, os nossos parceiros aqui da Foster. Eu queria mostrar para vocês uma pequena, compartilhar aqui a minha tela, para que vocês possam ver um pequeno slide que a gente preparou aqui para vocês, para que vocês possam ver os nossos resultados aqui e saber um pouquinho mais de como a Abesprev e a Mutoprev, né, estão cumprindo a sua missão de construir um futuro melhor, como a gente se propôs. A gente iniciou esse programa de educação financeira e previdenciária agora em março, justamente ali na época da questão do imposto de renda, que as pessoas estão muito preocupadas, né, com a questão financeira, onde investir, quanto imposto vão pagar, né, e era um momento de reflexão que a gente achou interessante aproveitar para trazer essas discussões. Então, essa pequena lâmina apresenta para vocês aí os nossos resultados de 2024, né? E algumas coisas mais atualizadas, né, como o próprio programa de educação, né? Então, ali da parte da Mutoprev, né, falando especificamente da Mutoprev, a gente pagou em 2024, deixa eu fechar aqui só um momentinho, porque ele comeu aqui um pedaço. A gente pagou quase 14 milhões de benefícios, né, em pecúlios, e pensões no ano de 2024, né? Nós somos uma entidade relativamente pequena em relação às que vocês estão mais acostumados, né? Como a Banesprev, por exemplo. Mas nós temos 9.750 participantes, né, com base em dezembro de 2024, hoje na Mutoprev. Esses participantes estão fazendo para a Mutoprev 19 milhões de contribuições, né? Fizeram em 2024 19 milhões, o número completo está na tela. O que a gente considera muito bom, mas ainda podia ser melhor, né? A gente quer estimular mesmo a poupança previdenciária para os nossos associados, para os filhos, para os netos, até os parentes de quarto grau, enfim, qualquer pessoa que tenha interesse. A gente considera o produto de previdência um excelente veículo de investimento para pessoas, né, que têm essa preocupação de longo prazo, né? Vocês sabem que a longevidade está cada vez maior e a gente precisa sim se preocupar com o futuro e é o que a gente está fazendo hoje, né, esperando colher esses frutos no futuro. Em investimentos, para vocês terem uma ideia, a Mutuaprev tem quase 190 milhões em investimentos, 189, 803, 192 e 23. E isso são essas, né, essas contribuições e esses investimentos, né, que tem uma rentabilidade, né, que teve uma rentabilidade de 9,24% também em 2024, né, o que tem permitido a gente pagar esses benefícios de pecúlio, né, com a maior rapidez possível para atender as nossos familiares, né, os nossos participantes. A gente realizou em 2024 18.049 atendimentos em conversas via chat. A gente tem desde 2021 atendimento via chat, né? Muitas associações, entidades estão adotando isso. A gente já tem isso há 4 anos praticamente, né? A gente também atendeu em 2024 4.169 segurados nas nossas 11 apólices de seguro aqui, da qual a Besprev, nesse caso, é subestipulante, né? E a gente pagou com isso, né, esses seguros, 6.412.000 reais. Quer dizer, somados ali a Besprev e Mutoprev, a gente pagou quase 20 milhões de reais em 2024, só em pecúlio, né? Pecúlio, no caso da Mutoprev, e em seguros diversos, né? Desde assistência funeral, seguros de acidentes pessoais e seguros de vida em grupo. Outra novidade que a gente trouxe, começou a fazer em 2022, é o nosso plantão de IR. E a gente atingiu um número excepcional para a gente. O nosso primeiro plantão lá em 2022 teve 79 pessoas que nos procuraram. Ano passado, acho que a gente chegou a 152, se não me falha a memória, e a gente já atingiu até ontem, até anteontem, perdão, segunda-feira,
290 atendimentos no nosso plantão diário. A gente fica muito satisfeito em poder ajudar essas pessoas a esclarecer essas dúvidas, né, a entender um pouquinho mais como funciona o nosso IR. O carro-chefe da Abesprev, como vocês sabem, é o nosso jurídico, né? A gente, no momento, entre ações individuais e coletivas, a gente tem mais de 200 ações em andamento. Ações de revisão do imposto de renda, de inventário, ações coletivas, né? No caso da defesa lá da retirada de patrocínio, que a gente tem parceria com as outras associações, a FABESP e a FUBESP, né? A gente também entrou lá contra o banco, né, pela retirada de patrocínio, o banco não, o Banesprev, no caso, pela, desculpa, perdão, numa ação que o banco ganhou junto à Previc no final de dezembro, e a gente está tentando reverter essa decisão. A gente fez também, de 2023 a 2025, esse é um período grande, né, 7 acionamentos na Previc, né? A gente não chamou tudo de denúncias aqui, porque entre denúncias, envio de documentos, envio de resultados de ações que a gente tinha vencido naquele determinado momento, a gente fez isso 7 vezes, né? Do meio ali de 2023, de março de 2023 até agora. E eu queria lembrar que a gente também, agora também tem acesso aos processos de retirada de patrocínio lá do Plano 1 e do Plano 2, e o nosso jurídico está trabalhando, né, para que isso não aconteça, né? E deste evento de educação financeira e previdenciária, como vocês, né, estão fazendo agora, já participaram 210 pessoas. A gente está muito contente, é um evento novo, né? A gente só tinha o atendimento ali online, né? Sites que a gente criou, que a gente tinha nas páginas da Besprev e da Multoprev, a gente criou um site, né? Um hot site separado das duas entidades, mas as que as duas contribuem, e a gente está muito contente com o resultado até agora, né? A gente sempre acha que pode ser um pouco melhor, né? A gente tem 9.000 pessoas, a gente se esmera bastante na comunicação, na divulgação desses eventos, mas a gente fica bastante contente com o resultado. A gente lá no Banesprev, eu trabalhei nessa área, né, que cuidava do programa de educação financeira, e a gente lá em 10 anos levou quase 3.400 pessoas a participar. Nesses primeiros 3 meses, já ter, né, 210 participantes é motivo de orgulho, assim como todos os outros resultados que eu apresentei aqui para vocês. Tá bem? Então, a gente se coloca sempre à disposição, tanto a Besprev quanto a Mutoprev, nosso jurídico, a nossa área de atendimento, para que vocês contem mesmo com a gente, seja na área de investimentos, na área de educação, nas suas ações individuais e na defesa coletiva que a gente vem fazendo. A gente está aqui mesmo para apoiar vocês, tá bem? Eu termino a minha fala por aqui e aproveito para passar, então, a palavra aqui para o Paulo, que vai apresentar a equipe da Foster e dar continuidade ao nosso evento. Paulo, muito obrigado pela presença de você, do Michel, da Nayara. É uma parceria também da qual a gente se orgulha bastante, né? A gente está muito, muito contente, de ter vocês aqui com a gente, tá bem? Bom dia e podem continuar, fiquem à vontade. Obrigado novamente a todos. Oi, Emerson, bom dia. Gostaria de agradecer você, agradecer o Aderaldo, o Jarbas, Djalma, pela oportunidade novamente da gente estar falando aqui com vocês. Acho que a nossa parceria, quer dizer, eu conheço vocês há muitos anos, né? E essa parceria aí que a gente tem está cada vez mais firme, né? E é sempre bom a gente trazer um pouco de conhecimento, né? Então eu estou aqui com a Nayara, que é da Foster, responsável aí pelo relacionamento com vocês na Foster, o Michel, que é o nosso especialista de produtos, né? E a nossa ideia aqui é fazer bate-papo mesmo. A gente vai fazer uma apresentação, mas pessoal, não existe pergunta que não possa ser feito, ficar com vergonha de perguntar. O importante é vocês entenderem, né? A ideia é a gente tentar fazer um bate-papo aqui. Então, agradecer vocês novamente pela oportunidade. Passo a palavra para a Nayara e para o Michel e bom evento aqui para a gente, tá bom? Queridos, um prazer estar novamente com vocês. A gente vai fazer novamente hoje uma atualização de cenário, que é sempre bom, independente do que a gente esteja fazendo profissionalmente, estando nativo ou não, é importante, né? Enquanto cidadãos, a gente está inteirado aí do que acontece no mundo.
e falar um pouquinho também do que a gente vê aí para os perfis de investimento nesse momento, como adequados as alocações. E a gente traz aí para vocês, como o Paulo falou, o Michel, que apesar da pouca idade é sem dúvida um grande talento, um menino que a gente tem muito orgulho aí de que faça parte do time e que tem e fala com muita propriedade, estuda bastante. Então, convido a vocês a ouvirem um pouco e a interromper também quando quiserem fazer perguntas. Aqui a gente não tem frescura nenhuma, não está aqui para dar aula, está aqui para fazer troca. Tá certo? Obrigada aí ao pessoal da Besprev, Emerson. Mais uma vez, é uma honra para a gente estar aqui com vocês. Ô, Tá Nayara, contigo. Fala, obrigado, querido. obrigado, Michel. As pessoas podem fazer as suas perguntas no chat. Ah, A gente, perfeito. essa plataforma é uma plataforma mesmo de webinar, né? E Perfeito. é só mandar as perguntas no chat, a gente tem prazer em repassar aqui para vocês. Tá perfeito. Muito Obrigado, obrigada, Michel. Emerson. Tá contigo então, Michel. Bom, eu vou compartilhar aqui a tela. Deixa eu só ver aqui qual que eu compartilho. Eu acho que é essa aqui. Essa aqui. Acho que tá apresentando certinho, né? Tá perfeito, Michel. Show. Bom, a ideia aqui, então, eu vou até pular essa apresentação inicial que a Nay já comentou, mas também só para dar uma passada nos nossos big numbers aqui, né? A gente é um escritório, a gente tem essa parceria com a XP, né? Então, a gente é um escritório de agentes autônomos e a gente utiliza a plataforma da XP para grande parte dos nossos investimentos. Hoje a gente tem sobre a assessoria, então sobre esse cuidado da Nayara e da equipe, 3 bilhões, né? Isso distribuído ali entre 2 mil grupos econômicos, né? Então mais ou menos ali 4 mil clientes. Tá? E a parte que a gente acha mais interessante é que 60% desses clientes são originados de indicação, né? Então é quase que uma amostra do nosso trabalho, né? Então basicamente, a gente começa ali com um investidor e, satisfeito, ele acaba indicando amigos, familiares. Então, para a gente, esse acaba sendo um dos números mais importantes. Tá? Como solução, a gente consegue atender quase que a totalidade do mercado financeiro, então a gente vai ter as alternativas ali de renda fixa, renda variável, com os instrumentos ali podendo ser diretamente os ativos, os fundos de investimento. Para alternativas fora do país, a gente também tem investimentos também em renda fixa, renda variável, tem diretamente o câmbio. A gente tem também atendimento na conta internacional também via XP, e aí a gente tem alguns outros braços ali para questão de empresas, seguros e planejamento sucessório. Tá? Entrando aqui um pouco em questão de cenário, eu gosto sempre de abrir com o cenário dos Estados Unidos. Acho que faz sentido a gente olhar primeiro lá fora, que acaba interferindo aqui dentro, e aí a gente entende como que lá fora acabou interferindo e como que a gente se comporta aqui dentro do Brasil. Né? Então, lá fora, a gente, olhando para o cenário de juros ali, fechamento de meses, né? Então por isso que eu estou usando abril, a gente vê que houve uma melhora no cenário de curto prazo. Ali, quando a gente olha para o final de abril, comparado com o final de março nos Estados Unidos, claro que esses números vão ser atualizados, né? A gente teve alguns, próprio relatório de uma agência de rating nessa semana, que penalizou ali, na final da semana passada, que penalizou a nota de crédito, por assim dizer, dos Estados Unidos, então isso vai refletir, sim, nos juros lá, mas até o final de abril, a gente teve uma redução ali na expectativa de juros dos Estados Unidos. Então, mostra que a economia lá consegue voltar a respirar, então eles podem voltar ali a baixar esses juros. Né? A expectativa, pelo menos do mercado, é que esses juros sejam reduzidos ao longo do ano. Né? A única exceção aqui, que aí eu circulei aqui nesse quadrado, nesse retângulo, na verdade, vermelho, é que para o longo prazo, aí a expectativa ela já fica pior, né, comparado com março. Né? Então, numa leitura mais simplista, até 10 anos nos Estados Unidos é um investimento que pode ser interessante, porque ele está realmente reduzindo o risco ali,
né? Para o longo prazo, talvez a gente já tenha que acender uma luz ali, né? Muito disso reflete principalmente ali dos gastos, né? Então, a parte fiscal, muito similar a alguns problemas que a gente também tem aqui no Brasil, né? Aquela dinâmica dos países de gastarem mais do que arrecadam só dentro de casa. Então, uma dinâmica bem similar deixa ali essa luz acesa para o longo prazo dos Estados Unidos. Tá? E aí, quando a gente olha para a taxa de juros efetivamente, né, que aí a gente usa algumas ferramentas, então eu gosto bastante dessa aqui do CME, é um grupo lá de análise, né? O que ele mostra nesse tabelaço aqui, né? Basicamente, a expectativa é que ali na reunião de setembro, né, 17 de setembro de 2025, e na reunião de dezembro, se esperam cortes nas taxas de juros de lá. Tá? Então, um cenário um pouco similar também ao que a gente tem aqui no Brasil. A gente tem algumas instituições que também esperam um corte de juros no Brasil ali para o final do ano, embora não seja uma unanimidade. Aqui também, pelo que o CME coleta de dados, também não é uma unanimidade. Na metade do mercado ali tem essa expectativa de corte aqui em setembro, por enquanto ainda menos da metade, mas ainda assim a parte mais predominante do mercado também espera um corte em dezembro. Tá? Então a gente pode analisar isso como um cenário de melhora para o mercado norte-americano. Se você tem um controle maior da inflação, você pode baixar os juros. Baixando os juros, as empresas tendem ali a deixar de ficar com o capital investido ali e podem realmente aplicar no negócio ou tomam crédito para justamente alavancar as empresas. Então, acaba sendo um cenário mais propício a crescimento. Quando a gente olha para a relação das moedas, que aí talvez seja o ponto que mais se conecta com a gente, tanto como o Brasil como investidores, a gente vê um derretimento do dólar em 2025. Então, a gente viu ele começando ali, abrindo o ano a 6,21, e aí até eu puxei a mais recente aqui, até de ontem, ele encerrou em 5,66, né? Então a gente tem uma queda aqui de 8%, quase 9% do dólar, o que deixa a moeda brasileira um pouco mais forte, inclusive é uma das moedas que mais se valorizou frente ao dólar, né? Então a gente saiu ali do cenário do ano passado, onde a gente foi uma das que mais se desvalorizou, hoje a gente está entre as que mais se valorizaram, né? Quase que um cenário de regressão à média ali, voltando para talvez o preço justo dessa paridade das moedas. Tá? Olhando também para esse cenário de juros do Brasil, a gente vê um cenário bem similar ao que a gente vê nos Estados Unidos. A única diferença é o tamanho dessa redução, né, desse fechamento de curva de juros. Tá? Então, se a gente olha aqui, principalmente para esses juros de 2028, 2027, a gente vê quedas expressivas, né? Então, em março, por exemplo, a gente tinha uma expectativa de 14,93, ela já reduziu para 13,91, né? Então, aqui já é uma queda bem relevante. A mesma coisa ocorre ali para de 2028, que a gente sai de 14,73 para 13,49. Tá? Só que a expectativa é de que o Brasil tenha um melhor controle da inflação e, com isso, consiga reduzir ali os seus juros. Tá? E aí, novamente, com os juros mais baixos, a gente tende a um fomento ali do crescimento do país, as empresas tomando crédito, a própria população em si tomando crédito, para justamente conseguir ali, com o consumo, ajustar o crescimento do país ali para as metas. Tá? E aí, alinhado com esse comentário que eu fiz de outras instituições falando de fim de ciclo, quando a gente pega ali a ata ali do Copom, do último Copom que a gente teve, a gente vê algumas frases ali que indicam esse possível fim de ciclo, né? Então, ele reforça aqui o cenário de elevada incerteza, mas ele também conclui aqui como estágio avançado do ciclo de ajuste, né? Então, se a gente já está no estágio avançado, a gente já se encontra muito mais próximo da parte final, né? E aí ele ressalta que precisa ali entender os impactos acumulados pelas outras altas dos juros, né? E que o cenário futuro demanda uma cautela adicional na atuação, né? Então, talvez eu não aumente aqui os juros na próxima reunião, ou aumente muito pouco, justamente para eu entender como que os meus aumentos anteriores estão atuando ou estão mexendo na economia local, né? Para aí sim eu conseguir continuar o ciclo de alta, se for o caso, se realmente
os aumentos anteriores nos juros não tenham sido eficientes, ou se realmente tudo se alinhou e está começando a caminhar para a expectativa ali de 3%, então eu posso realmente já não majorar os juros e realmente deixar ali nessa faixa de 14,75%, 15% e ver como que a economia flui com esse ciclo de alta, tá? Então, a ideia aqui é que realmente a gente parece muito mais próximo desse fim de ciclo, tá? E aí, quando a gente pensa nessa parte do fim de ciclo, quando a gente começa a olhar só para a taxa de juros do país, a gente começa a olhar alguns instrumentos de investimento que podem se beneficiar e que já se beneficiaram ao longo do ano, né? Que um dos instrumentos que a gente usa bastante aqui, que são as dívidas de empresa, né? O crédito privado, o crédito local, a gente observa que todas as linhas, então, tanto os que são atrelados à própria taxa de juros, quanto os que são atrelados à inflação do Brasil, todos eles tiveram um retorno já em 2025 acima do CDI, né? Então, acima ali do que seria uma proxy da taxa de juros do país, né? Que o CDI é basicamente a negociação entre as instituições financeiras, tá? Então, seria ali aquele mínimo que a gente deveria receber para ter os investimentos ou para investir o dinheiro, né? Já que a gente não teria risco nenhum investindo ali num ativo bancário de grandes instituições. Então, aqui eu tenho, nessa linha azul mais escura, as debêntures atreladas ao próprio DI, né? Então, a gente vê aqui que já tem um ganho aqui de pelo menos 1%. E aí as duas de cima são duas atreladas à inflação, a amarela com mais liquidez e a azul mais clarinha com menos liquidez, tá? Então aqui a gente entende isso aqui como prêmio de risco, né? Então, ao invés de investir em um banco a 100% do CDI, eu optei por investir em uma empresa privada, né, que não seja do ramo financeiro. Então eu corro um risco maior e aí por esse risco eu estou sendo premiado aí de acordo com o tipo de risco que eu corro, tá? Uma outra linha de risco que a gente pode observar, né? Então, ao invés de investir em dívida da empresa, eu posso investir ali nas ações da empresa, né? Que a gente chama de equity, né? Na participação societária. A gente vê também que esse risco também compensou bastante no Brasil aqui em 2025, né? Então, a gente vê um crescimento da Bolsa Brasileira, né? Que no ano já acumula uma alta de 16%, e mais uma vez premiando justamente tanto esse risco tomado pelo investidor, que optou por não ficar investido ali nos ativos, tanto título público quanto ativos bancários de menor risco, e também mostrando um pouco daquele cenário, né? Então, a expectativa para os juros do país caíram, as empresas voltam ali a chamar a atenção, elas conseguem ali, teriam, né, se realmente concretiza essa redução dos juros, elas conseguem ali uma melhor capacidade de ajustar as suas dívidas, né? Então, eles conseguem pagar a dívida antiga para conseguir uma nova mais barata, ou conseguem fazer algum acordo nessa dívida que eles têm, conseguem ali maximizar o crescimento no longo prazo, e isso vai refletir nas ações dessas empresas, a depender, claro, do setor, mas, no geral, as ações brasileiras conseguiram se mostrar bem relevantes, tá? E o que trouxe esse crescimento da Bolsa, né? Para além desse possível cenário ali de corte de juros e coisa do tipo, tá? A gente vê que, por exemplo, a captação dos fundos que são focados em renda variável, né? Então, os próprios fundos de ações ou os fundos multimercados, todos eles seguem ali com captações líquidas negativas, né? Então, o investidor, no geral, ele vem resgatando dessas estratégias, né? Então, mesmo com a bolsa subindo 16% aqui em 2025, a gente vê em todos os meses, tanto os fundos de ações quanto os fundos multimercados tendo resgates, né? Então, a gente vê que esse crescimento da bolsa, ele por partes não vem sendo feito pelo investidor brasileiro, né? Então não é o brasileiro comprando bastante ação, deixando escasso e fazendo esse preço subir, né? O que a gente observa que traz esse aumento do preço vem um pouco mais desse investidor de fora, né? Então o gringo investindo no Brasil, né? O estrangeiro investindo no Brasil, ele que trouxe esse volume para a bolsa brasileira, e isso que vem ajudando um pouco esse crescimento de 16% no ano, tá? Então, o que a gente consegue olhar desse cenário é que,
tudo mais constante, então tudo se concretizando, ou a gente pelo menos fazendo a manutenção dessas ideias, é que a tendência dos juros do Brasil são de queda, né, no longo prazo, que é positivo para o país, positivo para as empresas. E se o investidor local volta a investir, né, então principalmente essa linha vermelha aqui do investidor institucional, que aí vão ser justamente esses fundos, tudo mais constante. Então, se eles voltarem também, a tendência é que essa bolsa ela consiga até superar esses 140 mil pontos que ela tem, que já é o recorde da bolsa. Tá? Então, a tendência ainda assim mostra um crescimento. Tá? Então, para aquele investidor que já fez ali a reserva de emergência, já tem uma reserva ali de capital para que possa investir em ativos com maior risco, e aí pode ser tanto dívida quanto participação societária. Para esses investidores, esse risco tende a compensar em 2025, talvez até 2026 e 2027. Tá? Então, é um pouco dessa análise que a gente faz para 2025. Tá? E aí, como alternativas para os investimentos, aqui um quadro similar ao que eu trouxe na nossa última reunião, a gente continua tendo os ativos bancários, né, para aquele investidor que opta por correr menos risco, né? Então, a gente continua tendo ali, para o curto prazo, principalmente as letras, né? Então, LCI, LCA e LCD, justamente por conta de isenção de imposto de renda. Para o médio e longo prazo, aí já começa a fazer um pouco mais de sentido, tanto os CDBs quanto os ativos internacionais desses próprios bancos, né? Então, muitos bancos como Santander, Bradesco, Itaú, eles emitem a dívida deles também, não só para o investidor brasileiro, mas também lá fora, e a gente consegue fazer a aquisição desse tipo de dívida lá fora, tá? Os fundos também podem ser uma alternativa interessante, então a gente vai ter fundo também para curto, médio e longo prazo, tá? Para os de curto prazo, geralmente a gente opta por ficar mais em ativos bancários ou em ativos de título público, né, por conta da segurança e da facilidade de negociação para conseguir justamente ter essa liquidez. Tá? Para o médio prazo, a gente já começa a olhar um pouco mais para os fundos de crédito privado, tanto os NDI quanto IPCA e os globais, e a gente pode começar a olhar também para o multimercado, né? Grande parte dos multimercados, eles têm ali uma parte da estratégia em títulos públicos, tá? E hoje em dia também a gente tem alguns multimercados que já operam também crédito privado, né? Então eles acabam sendo uma alternativa interessante, que embora fique na caixa de multimercado, grande parte da estratégia, ou até a estratégia como um todo, é uma estratégia de renda fixa. Tá? Para o longo prazo, a mesma ideia, a gente pode começar a olhar também ali alguns fundos de crédito estruturado, algumas estruturas com um risco um pouco maior. Tá? Os fundos também focados em inflação para o longo prazo tendem a ter um retorno interessante, e, novamente, os multimercados também com aquela caixinha de crédito privado que eles podem ter. Tá? E aí, se por opção o investidor, ao invés de investir em um fundo de crédito privado, ele opta por fazer a aquisição direta do papel, aí ele também consegue direto com os ativos corporativos, e aí ele consegue se posicionar em pós-fixados, pré e inflação, e consegue fazer o casamento que funciona melhor para o curto, para o médio e para o longo prazo. Na janela atual, a gente entende que para o curto prazo o pós-fixado ainda continua sendo a melhor alternativa. Para o médio e para o longo, aí a gente já começa a olhar um pouco mais para pré-fixados e de inflação, tá? Para além também de adicionar os ativos internacionais, que são popularmente chamados de bonds, né? São bonds corporativos, é o nome em inglês para esse tipo de dívida. Tá? Quando a gente olha para o mercado de renda variável, aí a gente também consegue olhar para a bolsa local, também através de fundos ou diretamente através dos ativos em bolsa, e a gente consegue olhar para a parte internacional também com os mesmos veículos, né? A diferença aqui, às vezes, é um pouco mais de custo, porque para operar de forma internacional, por opção, o investidor consegue fazer o câmbio, né? Então ele consegue realmente operar a parte internacional da carteira dele em 100% em dólares, né? Mas, se ele preferir, ele também consegue fazer todos esses investimentos via mercado brasileiro, e aí a gente vai ter tanto alguns fundos que fazem a aquisição de ativos norte-americanos, ou enfim, europeus, asiáticos, quanto ETFs, né, que aí são ativos negociados em bolsa, que ele consegue comprar, acaba tendo um pouco mais de facilidade tanto na aquisição quanto na venda desses ativos,
e são estratégias mais passivas, né? Então, ao invés de ficar procurando quais ações da bolsa americana vão subir mais no ano, ele já compra mesmo ali o S&P 500, por exemplo, e já compra uma fatia das 500 maiores empresas que negociam nos Estados Unidos, tá? E aí vai seguir basicamente esse índice. Então, a gente consegue ter essa mescla de estruturas para os investimentos em renda variável, tá? E aí, olhando um pouco como que a gente junta, né? Então, a gente faz a somatória dessas informações, no geral, o que acaba sendo uma ideia disso, de carteiras, é algo mais ou menos nessa linha, né? Então, a gente costuma dividir entre perfis, né? Então, um investidor mais conservador, um investidor com um apetite de risco mais moderado, um outro mais agressivo, tá? E aí a gente acaba fazendo a distribuição dos ativos mais ou menos nessa linha. Então, eu vou olhar para o perfil desse investidor, então, ele sendo conservador, talvez ali a parte de renda variável, tanto nacional quanto internacional, possa não fazer tanto sentido para ele. Então, eu vou olhar mais para a renda fixa, né? De preferência ali o pós-fixado, que é o que acaba chacoalhando menos, então, para esse tipo de investidor, acaba sendo mais interessante. E aí, depois que eu já passo grande parte da carteira para o pós-fixado, aí eu começo a adicionar um pouco de risco nessa carteira, mas um risco controlado. Então, aqui, principalmente, eu vou pegar grandes empresas e grandes bancos para fazer esses investimentos. E aí eu distribuo em pré-fixado, uma parte de inflação e até um pouco de multimercado, dos multimercados com menor volatilidade, tá? Quando eu já olho para os clientes moderados e agressivos, aí eu já consigo pegar quase que todas as estratégias, né? Então, aí eu já consigo adicionar um pouco de tudo nessa carteira, e aí realmente eu só mesclo um pouco mais ali no tamanho dessas posições para se adequarem ao risco que ele pretende correr com essas estratégias, tá? Então, a gente já vê um peso bem menor em pós-fixado, né? Realmente ali algo mais para suprir a reserva de emergência e tirar um pouco da volatilidade da carteira desse cliente, né? Então, um pouco do risco que ele vai incorrer. Mas eu continuo aplicando ainda em renda fixa, então a gente vê que ainda tem o peso interessante em pré-fixado e em inflação. São duas posições para proteger o investidor ali da taxa de juros e da inflação, que é um problema do Brasil, né? A gente tem a posição em renda variável, então a gente aqui surfou essa alta de 16% do Ibovespa, tá? A gente tem a exposição também a ações internacionais. Aqui a gente concentra um pouco mais nos Estados Unidos, mas não é 100% Estados Unidos, principalmente para esse ano de 2025. A gente olha bastante para algumas alternativas ali, como ações europeias e até asiáticas. Para a parte de renda fixa internacional, a gente também olha não só para dívidas de empresas norte-americanas, aqui a gente consegue pegar até dívidas de empresas brasileiras, só que em dólar, tá? Então vai ter ali uma dívida da Petrobras, uma dívida da Vale, que a gente consegue fazer esse investimento. Os multimercados, aí não só os multimercados ali que são focados em renda fixa, como eu comentei anteriormente, mas também os multimercados ali mais macro, que realmente investem ali em diversos outros instrumentos, como taxa de juros, moedas, próprias ações. Então, aqui a gente já pega um pouco mais nessa caixinha. Fundos imobiliários, né? Então, aqueles fundos que investem tanto em dívidas do mercado imobiliário quanto propriamente em imóveis. E aqui a gente deixa uma caixinha um pouco menor para alguns investimentos alternativos, que são mais algumas oportunidades que aparecem para a gente como estrutura de escritório, e aí podem tanto ser de renda fixa quanto algumas alternativas de renda variável. Mas aqui é uma caixinha um pouco mais coringa, tá? Então aqui é mais ou menos o que a gente olha como base, pegando todas essas informações do mercado, né, desse cenário macroeconômico, a gente tenta condensar isso em algumas estratégias de investimento, mas como eu deixei aqui embaixo, isso aqui é o que a gente usa mais como uma base da estratégia. Todos esses valores aqui são personalizados para cada investidor, já que cada um tem a sua particularidade, tá? Então esse é um pouco tanto do que a gente olha como mercado, para a gente conseguir ter ali nossa tomada de decisão pautada em informação, quanto um pouco do que a gente faz aqui, tanto como área de produtos, que é o meu caso, mas quanto a parte comercial ali também com a Nayara, com o Toninho, com a equipe. Tá? Então, esse é um pouco do nosso trabalho aqui como Foster. Tá?
No mais, acho que eu não tenho mais nada para acrescentar. Eu volto a palavra agora para a Nayara. É, meus queridos, é sempre um prazer para a gente trazer aí informações no mercado para vocês e de cenários. Nós temos especialistas aqui preparados para atendê-los individualmente, se vocês quiserem fazer reflexões a respeito das carteiras de investimentos pessoais e esse atendimento que a gente dá para a Besprev, a gente também está à disposição para dar para vocês individualmente. É, além disso, a gente pode também estar recebendo vocês aqui na Foster, né? Caso seja interesse para reuniões individuais e conversar um pouco mais, até mesmo com o Michel. Então, queria estender o convite a todos. Ficamos aqui em Santo Amaro, Brooklyn Novo, na Rua Barão do Triunfo 612. Emerson tem nossos contatos para passar para quem tiver interesse. É, acho que não temos pergunta, né, Emerson? Devolvo a palavra para ti. Não mesmo, Nayara. Nenhuma das pessoas se manifestou. Não sei se querem se manifestar nesse momento. Mas também aproveito a oportunidade para agradecer a presença de todo mundo, né? Em especial do Wagner Cabanal, Jorge Lawande, que compõe lá a diretoria da Cabesp, seu Aldo Rossini, nosso parceiro aqui, a dona Elizabeth Prata, que estiveram presentes aqui com a gente. Foi um prazer receber. Destaco também que o nosso diretor financeiro acompanhou a palestra, né, o Djalma. Ele tinha uma reunião um pouquinho mais cedo do Banesprev, mas pôde estar com a gente. Seu Adriano Macedo também, seu Sérgio Melo. A gente agradece a todos e se coloca à disposição, né, caso vocês precisem de alguma coisa. E se vocês não tiverem perguntas, a gente já pode encerrar. Michel, muito obrigado, viu? Como a Nayara disse, apesar da sua juventude, né, a gente sente falta dela. É sempre um prazer te ouvir. Eu te ouvi nas três oportunidades. Você é sempre muito claro, muito preciso, e traz informações de um jeito que a gente não, não costuma receber. Um momentinho, o seu Adriano, acho que quer falar. Seu Adriano, eu vou fazer uma tentativa. Eu vou permitir que o senhor fale, já que não está aqui no chat a sua pergunta. Um momentinho, vamos tentar aqui, tá? Eu também sou novo no uso dessa ferramenta. Se não der certo, eu já peço desculpa. Pode falar, seu Adriano. Seu Adriano, o microfone do senhor está mudo. Acho que está fechado. Acho que agora vai. Pode falar, seu Adriano. A gente não consegue ouvir o senhor. O senhor pode escrever a pergunta? Eu tenho prazer em repassar aqui para o pessoal. Eu acho que não. Olá, olá. Oh, pronto, seu Adriano, agora sim. Deu Fica certo à agora? vontade. Deu Tá, certinho, tá. fica à vontade. Olha só. Eu estava tentando digitar as mensagens no chat, mas aparece a mensagem em inglês, chat disable. Ah, que Então estranho. então talvez não somente eu, mas outros participantes não conseguiram enviar as mensagens digitadas por conta disso. A ferramenta é como se ela tivesse não disponível para você digitar as mensagens. Eu estava apenas lendo o que vocês digitavam, mas eu não Ah, tá conseguia bem. digitar nada. Talvez eu tenha falhado aqui na configuração e eu vou ficar atento a isso às próximas, mas não tem problema. Se vocês Não, tudo bem. levantarem as mãos, eu Pois é, eu permito também vi, que vocês falem. Fiquem à eu vontade, eu vi, estou vendo por aqui. Diga eu lá, vi seu aqui a Adriano. eu vi aqui a Muito. possibilidade de levantar a mão virtualmente, aí deu certo. Ah, que Cons- bom. Obrigado, Consegui obrigado. chamar a sua atenção. Tá E ótimo. obrigado pelo alerta, viu, Adriano? Tá certo. Tem um trecho da palestra que me chamou muita atenção, que é quando é feita a indagação pelo palestrante num slide, acho que foi o slide número 4, em que ele coloca assim: a bolsa voltou?
E ele, isso, pronto, foi esse mesmo. A bolsa voltou, né? Eu queria fazer basicamente uma consideração seguinte: a bolsa, na verdade, ela nunca foi. Então, ela não pode ter voltado porque ela sempre esteve aqui, né? E o que eu quero dizer com isso, né? Um investimento assim com foco no longo prazo, como é o meu caso, né? Ele passa pela bolsa de valores de uma forma muito clara. Por quê? Né? E isso independente se você tem uma mentalidade, eu quero ter uma carteira mais agressiva, eu sou uma mentalidade mais conservadora. Não, gente, a bolsa de valores, na minha opinião, ela está presente em todas as fases da sua vida. Porque é muito simples no meu entendimento, tá? Se a renda fixa no Brasil, mesmo com as taxas de juros que nós temos, ela representasse um ganho qualitativo ao longo dos anos, as empresas iriam fechar o capital, iriam fazer seus aportes em renda fixa e pronto. Se as empresas estão listadas na bolsa, negociando seus ativos na bolsa através de mercadorias que elas fazem, serviços que elas prestam, o motivo é muito simples. Se você pegar ao longo dos anos, você vai pega os últimos quadros da bolsa, e eu não estou me referindo assim dos últimos 5 anos de bolsa, nos últimos 10 anos de bolsa. Pega desde o período em que nós temos bolsa de valores no Brasil e pega até hoje, para você ver a rentabilidade. E aí você pode pegar, inclusive, empresas mais antigas, tá? Que estão listadas na bolsa há mais de 30, 40, 50, 60 anos. Pega a rentabilidade que essas empresas entregaram, né? O ganho que elas entregaram para os acionistas ao longo dos anos, tá? Então, assim, essa frase, a bolsa voltou, para mim, ela é muito difícil, assim, de compreender, porque, como eu te disse, a bolsa, para mim, ela nunca foi. Ela sempre esteve presente, toda ao longo da minha trajetória, tá? Como investidor, né? E, de novo, para mim, independe se é carteira agressiva, carteira tradicional, mentalidade conservadora ou não, a bolsa tem que estar presente nos seus investimentos, desde que seja uma pequena parte, uma média parte, uma grande parte, você decide, tá? Mas ela tem que estar presente. Ela não pode ser excluída em nenhuma das fases da vida, porque é uma ferramenta de geração de valor incrível quando você se torna sócio de boas empresas, fazendo bons aportes todo mês e, obviamente, deixando o tempo agir. Bolsa de valores basicamente é isso, são aportes mensais e tempo. É só isso. Só queria acrescentar essa observação. Muito obrigado. Obrigado, seu Adriano. Só para continuar o debate, eu concordo. No geral, embora a base da nossa estrutura não contemple renda variável, muito porque grande parte dos investidores que se colocam como conservadores, eles realmente são aversos à volatilidade, né? Então, o risco de ganhar na bolsa, né? Então, por exemplo, esses 16%, que acaba sendo uma volatilidade, só que nesse caso uma volatilidade para cima, essa volatilidade assusta tanto esse tipo de investidor conservador, que ele prefere abrir mão dessa chance de ter esse tipo de rentabilidade só para realmente não ter esse risco, não ter essa oscilação na carteira, né? Mas, no geral, até por modelo matemático mesmo, a gente tem alguns estudos, né? Então, a gente vai ter o próprio Markowitz ali, que ganhou o prêmio Nobel em 1950, né? A tese dele é de 1950, a premiação veio um pouco depois. Ele mesmo já confirma justamente essa sua ideia. A bolsa ela tem que fazer parte, sim, né, da estrutura de investimento de todos os investidores, mesmo que acrescente ali esse grau de volatilidade, né? Então, mesmo que se você não quiser ter um nível de risco agregado na carteira grande, uma parte da sua carteira, mesmo que pequena, tem que ser sim em bolsa, que justamente é um aditivo de retorno para sua carteira, né? E aí, não só olhando para essa esfera de risco e retorno, né, volatilidade e retorno, é interessante ter um ativo ali em bolsa na sua carteira, e aí pode ser uma ação, o próprio fundo imobiliário acaba sendo uma alternativa interessante também, mas propriamente as ações, porque aí você começa a entender um pouco mais do mercado financeiro, você acaba sendo um agente mais participativo do mercado financeiro, né? Então você vai ter ali uma participação societária numa empresa, isso naturalmente vai te fazer acompanhar um pouco mais
o mercado como um todo, entender um pouco mais como que alguns fatores da economia ah, afetam o seu dia a dia, como que a própria empresa afeta o seu dia a dia, né? E os resultados dela vão também afetar você como pessoa, né? Então, eu concordo bastante com você, Adriano. O investimento em bolsa ele tem que fazer parte da carteira dos clientes, dos investidores, independente do risco ali que ele queira correr, se ele se vê como conservador, moderado ou arrojado, é uma alternativa interessante. Maravilha. Opa, seu Adriano novamente. Só um segundo. Pronto, seu Adriano. Pronto, só para acrescentar, só para contribuir mais com a tua frase, né, sobre essa questão do efeito do longo prazo, né? É muito fácil de você, principalmente para os mais iniciantes, assim, evitarem ficarem tensos, ficarem nervosos com as deveras flutuações na bolsa, porque primeiro você tem que entender que isso é normal, entendeu? Renda variável varia, né? Não tem outra solução para isso, não é uma escada, né, rumo ao céu, não funciona assim, tá? Então é muito fácil, como é que você lida com as flutuações e as questões das incoerências ou coerências do mercado, enfim, o dia a dia da Bolsa de Valores. É muito simples. Você abre o seu home broker, faz o seu aporte mensal, desliga, vai ler um livro, vai passear, vai assistir televisão, vai fazer uma caminhada, vai para academia, vai praticar esporte. É só isso. Você não precisa, depois de fazer o aporte, ficar acompanhando. Nossa, a ação subiu. Puxa, a ação caiu. Você não precisa disso. Você só precisa fazer o seu aporte mensal e deixar o tempo fazer a sua parte. Se você ficar de fato acompanhando, eu fiz o aporte ontem, amanhã eu vou ter que acessar de novo para ver. Não, você não precisa acessar de novo para ver quanto é que está a ação. Esquece isso. Você já fez a sua parte. Deixa agora a empresa que você escolheu fazer a parte dela e deixa depois o tempo agir em cima do investimento que você fez. É só isso. Tem empresas que eu acompanho, por exemplo, que nem o balanço trimestral eu leio mais. Eu só leio os balanços anuais de várias empresas. Porque o trimestral pode ter algum tipo de ruído que pode causar uma distorção e tal. Não me interessa isso. Veja quanto é que a empresa está entregando ao longo do ano. Veja quanto é que a empresa está entregando nos últimos 5, 10, 15 anos. Isso é o que importa. Então, evitar as flutuações é fácil. É só você não ligar para quando elas acontecem. Só isso, gente. Obrigado mais uma vez. Um momentinho, seu Aldo. Eu já libero o áudio para o senhor. Pronto, seu Aldo. Só tirar do mudo. Bom Aí, dia a maravilha. todos. Obrigado. Me ouve? Perfeitamente, seu Alô? Aldo. Então tá bom. Perfeitamente. Bom dia a todos. Adriano, compartilhe muito com o que você muito bem colocou aí. Tá aí só para efeito didático mesmo, né? Quando a gente tem que olhar bolsa de valores no longo prazo, né? No final de 2017, nós tínhamos um pouco mais de 700 mil pessoas de população prisional no Brasil. 726 mil, tá? No final de 2017. E nós tínhamos 600 mil CPFs, investidores individuais, CPFs, na B3. Tá? Então a gente tinha mais gente presa do que gente investindo no mercado de ações. Ao final aí de 2023, eu não tenho o número de 24 ainda, nós temos aproximadamente 5 milhões de CPFs investindo na B3, certo? E quase 800 mil pessoas presas. Então, olha só o que aconteceu aí de 10 anos para cá, na verdade, de 8 anos para cá, com o Bolsa de Valores. Então, fazer um investimento, adicionar um investimento num dia e ficar olhando o resultado no outro, esquece, cara. A gente tem que olhar o longo prazo e a tendência geral de mercado também, tá? Uma contribuição apenas aí didática, tá bom? Tá ótimo. Obrigado, seu Aldo. Eu acho que eu consertei o programa do chat. Era só uma questão mesmo de configuração. Se não, se há alguma pergunta, alguma outra coisa que vocês queiram se aproveitar a presença do Michel e da Nayara.
Tranquilo, então. Seu Aldo, seu Adriano, muito obrigado pelas contribuições. Prazer ter aqui com você, tê-los conosco aqui. Michel, Nayara, novamente, muito obrigado aqui da Desprev, da Mutuprev. As discussões são muito boas e a gente peço desculpas aqui pelo início, do chat. Eu mandei mensagens para vocês pedindo, dizendo que a gente ia começar, mas infelizmente a configuração que a gente mesmo adotou aqui não permitiu que vocês vissem. Mas a gente já ajustou e os próximos devem ser muito mais tranquilos e melhores. Obrigadão, boa tarde para vocês. Fiquem com Deus e a gente está sempre aqui à disposição, tanto a Besprev quanto a Mutuprev, tá bem? Um abraço, Adriano, abraço, Obrigada, um Aldo, bom abraço a todos dia. os presentes. Bom dia.